Beleza, gente. Então, vamos lá. Esse vai ser o nosso assunto de hoje, né? Natureza e cultura ao longo da história da filosofia. Mas primeiro, né, antes de mais nada, a gente precisa definir da melhor maneira possível o que é natureza e cultura. Ok, pessoal? É o primeiro ponto aqui. E realmente, gente, a gente vai usar isso aqui em quase todas as áreas de humanas. Então, não tem como você correr dessas noções. Por mais que sejam noções, às vezes, até meio batidas para a maioria das pessoas, não tem como. A gente vai usar muito essas noções de natureza e cultura. Então, vamos tentar pensar aqui como que seria essas duas noções, assim, de uma maneira bem geral, em termos de definição, beleza? Vamos lá. A gente vai ter lá, então, natureza e, botei até ali, culturas, ok? Culturas, porque a gente vai ter mais de um sentido da palavra cultura. Pelo menos mais de um sentido. A gente tem lá natureza, mas a gente vai ter pelo menos aqui dois sentidos extremos, digamos assim, da palavra cultura. Tem um sentido de cultura que acaba sendo assim compreendido como sendo naturalizado, né? Porque hoje em dia a gente fala muito nesse sentido. A cultura compreendida de uma forma naturalizada é o que acabou acontecendo por muito tempo, desde a Idade Antiga até a Idade Média, né? Somente na Idade Moderna é que a gente começou a conceber a ideia de cultura como algo subjetivo, tá? Que veio do sujeito, que vem dos sujeitos. Então você tem lá esses dois extremos, a princípio. A palavra cultura em si pode ter vários sentidos, tá? Muitos, múltiplos sentidos. Se você for realmente fazer um estudo disso, você vai longe. A gente vai ter natureza, certo? A natureza é aquilo que surge espontaneamente em nós. Surge de que sentido, né? De que maneira? Basicamente, você não precisa conceber nada sendo produzido, nada sendo feito. O que é cultura, o que é cultural, antes de mais nada, é o que? É feito pelo ser humano. Aqui, nessa visão mais naturalizada, se concebe que foi feito pela razão humana, através de princípios racionais. Então você está tendo assim uma visão assim meio técnica da coisa, tá? E aqui no lado subjetivista, a gente tem lá uma ideia que foi feito já pela razão e pelas emoções, pelos sentimentos que as pessoas têm. Então o lado subjetivo do ser humano não é só razão, é muito mais do que isso. Envolve muitas questões de emoção, de sentimentos e de crenças. Então você vai começar assim a se projetar no mundo, tá? Muitas das vezes o ser humano ali fez uma coisa, mas se projetando no mundo, se projetando nas descrições, ok? Aqui não, aqui você está tentando supor uma ideia de que, aqui quando você fala da cultura naturalizada, né, você tem uma ideia de que eu fiz a coisa, mas tipo, em termos técnicos, racionais, como se estivesse fazendo uma descoberta científica, por assim dizer, quase, né? Você tem então ali, né, o seguinte, vamos lá, vamos seguir. A gente tem lá que o que é natural em nós, tá? As características que são naturais em nós são descobertas a partir de verificações. A gente verifica a coisa. Antes de você simplesmente, sei lá, considerar de qualquer maneira, assim, tipo, o que é científico, né? Principalmente o que é científico hoje em dia, a gente pode falar que é o que está mais ligado ao âmbito natural. Mas você pode supor assim que aquilo que está dentro do âmbito científico sempre existiu. É aquela característica ali que você já estava ali, você simplesmente foi lá e encontrou essa coisa, tá? Já estava ali fora. São características que já existem nos objetos. E eu fui lá e encontrei esse objeto, ok? Eu simplesmente busquei a partir de verificações. Okay? Agora, nesse outro lado aqui, veja, nem que sempre esteve na nossa vivência, no nosso dia a dia. Mas a cultura naturalizada, você pressupõe uma certa imitação de padrões da natureza. Então, dependendo, às vezes, aí está muitas das vezes a questão, né? Dependendo da maneira como você compreende a natureza aqui, o ponto inicial, tá? Você começa a ter uma visão de padrões da natureza. E você tenta imitar esses padrões o máximo possível, para se adequar a esses padrões, ok? Essa cultura, então, naturalizada, tenta se adequar a esses padrões. Agora, do outro lado, na cultura mais subjetivista, a gente tem lá que a gente inventa
as informações, ele inventa por uma certa convenção, por um certo acordo, né? Um pacto social. Antes de mais nada, é uma convenção. Tudo que está no âmbito da cultura é fruto de uma convenção. Tá bom, tipo, tá bom, professor, mas beleza. E agora? Né? Cita um exemplo, né? Vamos botar de uma maneira mais concreta para ver se a gente compreende melhor essa questão. Pois bem, vamos pensar aqui. O que seria então feito pelo ser humano e o que não é feito? Quando a gente imagina, por exemplo, a respeito da água, né? A água é uma coisa que surgiu da natureza, né? Surgiu espontaneamente da natureza. Agora, quando a gente pensa na Coca-Cola, aí a gente começa a mudar um pouquinho a figura, né? Foi feito pelo ser humano, ok? Então, Coca-Cola já é uma bebida que é cultural, tá? É uma coisa que houve uma certa análise ali do ser humano, análise racional, minimamente falando, para juntar elementos e formar lá a Coca-Cola. A princípio, a Coca-Cola não viria por natureza, tá? Que é para começar por aí. E a gente pode pensar exatamente isso. Será que essa Coca-Cola, né, ela, digamos assim, ela imita padrões da natureza de uma maneira razoável, perfeita? Ou será que ela está, por exemplo, sei lá, sendo só uma expressão da sensibilidade das pessoas, de um acordo, né? As pessoas entraram num acordo que aquilo ali é melhor, não sei o quê. Como que você está encarando a Coca-Cola, né? Qual é o sentido da Coca-Cola? Coca-Cola é uma coisa feita pelo ser humano. Para a gente ampliar um pouco aqui a nossa visão, né? Eu botei Coca-Cola, mas vamos pensar aqui naquele clássico exemplo da cadeira, né? Que o filósofo sempre gosta. A cadeira. Pois bem, a cadeira é uma coisa feita pelo ser humano, beleza? Ela não surge espontaneamente na natureza. Mas a cadeira, a gente começa a pensar, peraí, a cadeira ela pode ser compreendida de uma forma que é mais adaptada aos padrões da natureza humana, porque a cadeira foi feita para o ser humano sentar, certo? Esse é o objetivo da cadeira. Então, você senta nela, ok? E imagine, se você tem uma cadeira que é ergonômica, né, que é aquela cadeira que se adapta à sua estrutura do seu organismo, do seu corpo. Essa cadeira, a princípio, não está imitando melhor, né, os padrões da natureza, porque ela está imitando os padrões para se adequar corretamente a você. Okay? Então, existe aquela cadeira ergonômica, né, e existe aquela cadeira toda dura, toda ferrada, lá, que acaba com a nossa coluna, não sei o quê. Pois bem, você começa a observar ali uma coisa bem curiosa, que você começa até a fazer graus, que depois é o que a gente vai comentar ali, né? Começar a identificar certos graus de perfeição, né? De aproximação da natureza, okay? De excelência para essa cadeira. Não é qualquer cadeira que a gente está buscando ali numa cultura naturalizada. Está buscando a melhor cadeira para sentar em cima. Agora, num sentido mais subjetivista de cultura, essa cadeira seria tipo assim, uma coisa que foi convencionada. Né? Poderia sentar na cadeira, mas a gente não precisa sentar na cadeira. A gente entrou num acordo que a gente senta na cadeira. Mas a gente podia sentar no chão. Por que todo mundo não senta no chão? Sei lá, é uma convenção social. A cadeira é fruto de uma convenção social, é inventado por convenção social. Ninguém precisava sentar na cadeira. Então é fruto assim, do sentimento, da emoção que a pessoa tem. Simplesmente isso. Okay? Ampliando um pouquinho, né? A gente pode pensar nas casas, né? As casas ao nosso redor. Nossa casa realmente não surgiu espontaneamente, então com certeza foi uma coisa cultural, ok? A casa que você tem ao seu redor, que ela seja feita de tijolos, que ela seja, sei lá, com esse tamanho, com esse formato, o que quer que seja, foi necessário que algum ser humano projete isso minimamente falando, ok? Então a gente começa a pensar qual seria a melhor casa, né? A melhor casa seria aquela casa que, sei lá, digamos, nos proteja melhor, nos deixe mais seguros, né? E, sei lá, não caia de lá goteira da chuva, alguma coisa assim, né? Então nos proteja. Uma das funções da casa simplesmente é, tipo assim, ser digamos, um local seguro para a gente. Então, a maneira como a gente faz a casa, aí que tá. Ela é técnica, tá? Tipo, numa estrutura de uma natureza culturalizada, ou é algo tipo assim, que a gente convencionou a casa. A gente não precisava morar dentro de casa, a gente poderia morar fora, tipo assim, ao léu, ao ar livre, a gente poderia morar de outras maneiras, não sei. A casa, então, é fruto de uma convenção social, ok?
Para dar um prosseguimento aqui, a gente vai continuar dando esses exemplos para a gente tentar, tipo assim, trazer essas imagens para a gente compreender melhor, ok? Pois bem, aqui no que é natural, gente, no que é natural, a gente tem lá, assim, que essa coisa define o que nós somos, né? Define o que nós somos, e por isso mesmo é dado como algo essencial em nós. A nossa essência é aquilo que faz com que a gente seja o que a gente é. A definição bem antiga, tá? É bem assim mesmo. A essência é aquilo que faz com que eu seja o que eu sou. Tipo assim, ou que faz com que a cadeira seja o que ela é, a cadeiridade, tem umas noções bem assim desse tipo na filosofia. Então, o essencial é, tipo assim, o que nos define, vamos colocar assim, né? Aquilo que nos define tal como somos. Então, a nossa natureza é assim, ok? Agora, quando a gente fala da cultura naturalizada, é algo assim que é acidental, ok? E, assim, o acidental, assim, aconteceu de ser assim, não precisava ter sido, ok? Mas, assim, quando você supõe uma cultura naturalizada, você pressupõe um aspecto da técnica por trás. Aquilo que está sendo feito ali foi feito com técnica, antes de mais nada. Não de uma maneira totalmente jogada, mas você seguiu certos padrões da natureza, usando da razão humana, veja, para alcançar aquilo ali. Na razão, no lado subjetivista, a gente tem lá que a coisa é acidental e é artificial. Talvez essa palavra artificial seja muito boa aqui para a gente comentar. Porque aquilo que é artificial é tipo assim, uma coisa que, sei lá, não precisava ter sido feito daquela maneira, mas a gente acabou fazendo, é, mudando muitas estruturas da natureza. A gente alterou muito a estrutura da natureza para chegar até aquele ponto. A gente não tem muita relação com a natureza, a gente mudou muita coisa. Se tornou, então, basicamente quase que o oposto ao que é natural. Você opõe mesmo artificial a natural. A gente acaba fazendo muito isso no nosso dia a dia. Okay? Então é acidental, não precisava ser daquele jeito e é uma coisa totalmente artificial. Essa é a visão que as pessoas tendem a compreender quando pensam no aspecto subjetivista. Seguindo, a gente tem lá, né, que a natureza é algo que é universal. Okay? Muita gente não gosta muito dessa expressão universal, porque ela traz assim uma ideia de tipo assim uma imposição, como se fosse um grupo se impondo certo posicionamento sobre os outros e tal. Mas não é bem isso que eu quero propor aqui, tá? Antes de mais nada, é a ideia do universal no sentido assim de qualquer um poderia simplesmente verificar e identificar que aquilo ali é o verdadeiro, né? Veja ali o aspecto da verificação que eu já acabei de falar anteriormente. Você descobre que é assim, você foi lá e verificou. Então não é tipo assim uma coisa imposta simplesmente, mas que você descobriu, tá? E você tem a oportunidade de simplesmente verificar e descobrir. Aquilo que diz respeito então, à natureza tem esse aspecto universal por causa disso, que você pode verificar, tá? Não como uma forma de imposição, tipo que todo mundo tem que ser igual. Não. É que você concorda, digamos assim, que seja dessa maneira, tá bom? Agora, nesse outro lado, na cultura, né, você tem lá um aspecto de ser múltiplo, tá? Tanto na cultura subjetivista quanto naturalizada, elas são múltiplas. Mas observe aqui a característica que separa um do outro. É que no múltiplo você começa a ter graus de perfeição. Aliás, naquela cultura naturalizada, né, você tem graus de perfeição. Como assim grau de perfeição? É que quando você produz uma coisa de uma maneira técnica, a coisa tem que estar se aproximando cada vez mais de uma certa ideia de perfeição. Né? Como eu acabei de citar o exemplo aí da cadeira ergonômica, aquela cadeira que mais se aproxima da natureza humana, então é a cadeira que é mais perfeita para a gente. Okay? Agora, numa noção, por exemplo, subjetivista, você tem lá a ideia de que todas as culturas são iguais. Tudo aquilo que você faz é sempre igual. Todas as cadeiras são iguais, ok? Não tem uma cadeira melhor que seja melhor em relação a outra. Então, nesse sentido aqui de cultura, que às vezes a gente aplica em certos casos a gente aplica o sentido de cultura naturalizada, em outras circunstâncias a gente usa lá o sentido de múltiplo com igualdade. Né? Geralmente a gente usa quando se trata de relações humanas, por exemplo. As culturas das diversas regiões do planeta, a gente trata com igualdade, ok? Então, é o lado da subjetividade. Só que quem é antigo, né, obviamente, quem é mais antigo, acaba considerando também no nível naturalizado.
Aí que às vezes dá o problema, né? Você tem lá então esses dois lados, né? Um lado de você ser universal, ser igual para todos, que geralmente é o que a gente supõe daquilo que é natural, tá? Porque você verificou, você tem a oportunidade de identificar, né? Tipo, quando você fala de água, que a água seja H2O, por exemplo, é uma coisa que você verificou, você pode identificar lá, você tem até experimentações para isso, tudo mais. Então, o que é da natureza, o que é natural, está ali, beleza? Agora, o que é de uma cultura, assim, antes de mais nada, você tem que tomar o devido cuidado. Por quê? Porque você começa a pressupor, então, certos graus de aproximação do que é o melhor para o ser humano. Então, quando você fala muito de artefatos ali, você pode pressupor, por exemplo, que esse artefato se aproxima mais da natureza humana, né? Se adapta melhor à natureza humana, e por isso ela é melhor. Então, a cadeira ergonômica seria melhor para o ser humano. Agora, a questão do múltiplo com igualdade, a gente fala muito da questão da cultura no sentido assim, realmente subjetivista, que é a expressão da subjetividade humana. Então, você está supondo que todas as culturas têm a sua própria subjetividade e a sua maneira de expressar, porque essa subjetividade. Seguindo, a gente tem lá, deixa eu botar mais algumas coisas aqui. A gente tem, então, o que é da natureza, vamos lá, a gente tem lá que ela é inato em nós, é que nasce conosco. Inato quer dizer muitas das vezes isso. Mas não é só isso, às vezes inato significa algo assim, tipo assim, que se refere a, aí porque vai ficar meio repetitivo, né? Mas que se refere à nossa própria constituição natural, ok? Da nossa própria natureza. Não é que a gente exatamente nasceu assim, mas pode supor, né? Nasceu assim, mas é que é algo da nossa constituição. Tem certas coisas que às vezes a gente desenvolve ao longo da vida, tá? E ainda pode ser considerado ali como genético, por exemplo, né? Sei lá, certas características humanas que só se desenvolvem na adolescência, né? Não sei. Então, continua sendo inato, natural, né? Não nasce exatamente conosco, mas ainda tem lá um fundamento nos nossos genes, digamos assim. Depois você tem lá que a cultura não é inata, né? Ela é aprendida, né, com convencimento. Essa é a pressuposição, que você tem que convencer a pessoa. Às vezes você não nasce com essas informações ou com essas coisas, você aprende sobre essas coisas. Você aprende e geralmente a pressuposição, é claro, é de que você está convencendo a pessoa. Okay? Do outro lado, a gente tem lá por imposição social, né? Quando você aprende uma coisa, você não se convence da coisa, mas você é forçado, porque todo mundo faz, porque todo mundo repete, então você acaba sendo obrigado a seguir tais coisas. Então, nessa cultura subjetivista, você acaba sendo o quê? Imposto nessa noção, né, de cultura subjetivista, quando a gente acaba usando no nosso dia a dia. E, então, a gente seguindo aqui, vamos lá. Natureza é aquilo que diz respeito aos fatos, né? É factual. Tal como a coisa ocorre, beleza? Então, assim, não há muito o que se falar sobre isso. A gente realmente, a partir da verificação, a partir do que está ali, né, a gente não corre, não tem como mudar. É assim, né? A gente, do outro lado, a gente vai ter lá, assim, uma preocupação no âmbito da cultura naturalizada, é o seguinte, se essa coisa é efetiva ou eficiente para o ser humano. Efetiva, eficiente. Porque, imagine, nesse exemplo da cadeira, novamente, né, você pode imaginar uma adaptação. Mas vamos mudar, né? O exemplo da cadeira ergonômica já está demais. Vamos pensar na casa, beleza, nas casas. Quando você tem lá uma casa que seria mais eficiente para o ser humano, tá? Mais efetiva. Essa casa deveria ser preferível, porque em detrimento das outras casas. Veja que você já começa a ter um certo probleminha aí, né? Não sei se você já está começando a captar aí, a manjar onde eu estou querendo chegar. Mas você começa a dizer que certas culturas parece que são preferíveis em relação às outras. Sim, é muitas das vezes isso que acaba acontecendo numa visão naturalizada, ok? Depois você vai começar a propor, então, aqui, né, que é uma expressão da subjetividade, como eu já falei aqui antes, ok? Então você vai ter lá uma ideia de que, uma vez que é uma expressão da subjetividade de cada povo, né, ou de cada local, né, então você tem que respeitar cada cultura, cada subjetividade, cada emoções, cada sentimento que as pessoas têm. A gente não pode ficar querendo, tipo assim, buscar o que é mais efetivo, mais eficiente. Nesse sentido, gente, olha só qual é a questão.
né? O exemplo da casa até acho que é bem legal para se comentar sobre isso. Por quê? Vocês já viram aquela história dos três porquinhos, né? Com certeza vocês já devem conhecer muito bem. Mas eu não sei se vocês vão manjar aqui o ponto. A gente tem lá três tipos de casas, né? Uma casa de palha, uma casa de madeira e uma casa de tijolos. Quando a gente supõe isso daqui, gente, o que a gente está imaginando? Um certo grau, né? Graus de perfeição, como a gente pressupõe ali na cultura naturalizada, né? Porque casas são feitas pelos seres humanos, no caso foram feitos pelos porquinhos lá, né? Mas você tem lá cultura naturalizada ali por trás, né? Porque a ideia é tipo assim, que a casa de palha foi feita pelo ser humano, ali pelo, pelo porquinho, né? Ela é uma casa que é menos eficiente, okay? Naquilo que ela propõe. Uma casa de madeira é mais ou menos, okay? Mas a casa de tijolos é aquela que traz segurança. Você percebe o quê? Certas gradações. Será que existe uma indireta ali que se você for começar a pensar? Quem que constrói a casa de palha? Os índios, né? Infelizmente ele tem essa referência, né? Tipo, será que é uma referência aos índios que constroem uma casa de palha? Né? Então você já tem ali, será que os europeus é aqueles que constroem casa de tijolos? Você está percebendo assim uma certa malícia por trás da coisa? Pois bem, às vezes a gente não percebe essas malícias, mas às vezes ela está ali nas entrelinhas, né, da coisa. Pois é, aquilo que está sendo produzido, a casa de palha, é uma casa fraca, que pode ser destruída. E a casa de tijolo seria uma casa mais segura, a princípio. A partir de Apesar de que eu acho que casa de palha pode ser que existem em várias outras regiões do planeta. E não é só essa questão, não. Às vezes você tinha muitas ideias, por exemplo, de que os nativos eram meio preguiçosos. Veja aí, né? O cara foi meio preguiçoso, constrói casa de palha, em vez de construir casas de tijolos. Veja, existem indiretas desse tipo, sim, com certeza. A gente não percebe, mas tá ali, tipo assim. E a gente está contando para as crianças, mas tudo bem, assim, acho que se você não der muita ênfase nesse aspecto cultural, mas se você ensinar, por exemplo, sobre o esforço humano, né, acho que vale, né, é óbvio. Mas é claro que você começa a perceber uns tons meio estranhos aí. É só para dar uma ideia, acho que você nunca mais vai ver a história dos três porquinhos da mesma maneira, né? Às vezes a gente não percebe exatamente a coisa que está por trás ali. E deixa passar, a gente acaba deixando passar, né? Então, veja, olha só, isso aí é tipo para mostrar para vocês, gente, que assim não é algo irracional a ideia de uma cultura naturalizada. O cara, assim, repara essas nuances. Eu quero que você perceba esse, como é que eu posso dizer, esse conflito às vezes conceitual que a gente tem um pouquinho, tá? Porque realmente é melhor ter uma casa de tijolos, não é? Então, tipo assim, quer dizer que eu vou fazer com que todo mundo tenha casa de tijolos, porque, poxa, então eu vou forçar os índios a ter casa de tijolos também. Está percebendo aqui o tom da coisa? É o pensamento europeu, tá? O pensamento que o europeu quis fazer quando ele veio aqui para o Brasil ou para a América em geral, né? Quando você pensa lá de uma imposição, não, a minha cultura é a mais tipo que tem uma arte muito mais organizada, muito mais perfeita, tem um grau de perfeição melhor. Então eu estou aqui propondo que é o melhor para ele. Às vezes o cara não está nem fazendo isso por maldade, mas ele acaba proporcionando uma situação de aculturação, né? Porque tudo aquilo que foi produzido pelos índios acaba sendo como que diminuído, né? Ou até subtraído mesmo ali, né? A partir de várias situações, de guerra, de imposição, ok? Então veja, quando você está compreendendo, né, de uma maneira assim, de uma cultura subjetivista, tal como a gente costuma compreender hoje em dia, ok? Essa compreensão realmente nos leva a ter uma noção bem melhor da coisa. Agora, quando você está lá com uma noção mais naturalizada, que é típica da Idade Antiga, Idade Média, e os jesuítas, né, antes de mais nada, eles vieram para o Brasil com essa noção naturalizada, tá? Essa noção aqui mesmo, né, de que é o mais efetivo, que é o mais eficiente. Eu estou aqui para quando eles vieram para catequizar os índios, eles estavam realmente pressupondo que eles estavam tendo uma religião mais perfeita e tal, e que precisava ter o que é o melhor para os índios. Hoje a gente pensa, o que é o melhor? É viver em casa ou viver digamos, numa oca, né? Numa situação, numa casa de palha? Veja aí. Essa situação é para a gente pensar assim, existe o conflito de, por exemplo, buscar o que é o melhor
para o ser humano e respeitar as culturas. Tem esse conflito quando a gente estuda a ideia de natureza e cultura, ou principalmente a ideia de cultura, né? O que a gente tem que fazer? Tem que buscar o que é melhor para o ser humano ou simplesmente respeitar as diversas expressões do ser humano? Okay? Esse é um ponto aqui muito importante. Há vários exemplos que a gente pode citar. Né? Agora, se a gente for levar até de uma maneira mais concreta, que tipo a nossa roupa, é óbvio que a gente não nasce com essa roupa. Né? Que a gente se vista dessa maneira, com essa camisa, com esse short, as mulheres usam saia, né? E os escoceses usam o kilt, né? Alguma coisa assim, a saia escocesa dele lá, né? Os homens escoceses. É sempre naturalizando, tá, gente? Esse foi o ponto que eu quero comentar aqui. Porque se você quer, por exemplo, defender que os homens têm que usar camisa e calça, ou short, e as mulheres podem usar o vestido, a saia e tudo mais, você vai começar a fazer uma análise do tipo, comparando a roupa com o corpo, de alguma maneira. Às vezes fazendo como dizer, interpretando em termos biológicos, sei lá, de alguma maneira a saia favorece a mulher, sei lá, por causa dos órgãos genitais, de alguma maneira. A roupa do homem, por que a roupa do homem é larga? Okay? A roupa do homem é larga porque ele simplesmente, sei lá, por causa do órgão genital que atrapalharia. Então a mulher ela pode usar roupa mais apertada. Sabe, você vai ter umas justificativas aqui que você vai percebendo que são uma forma meio naturalizante da coisa. O uso da roupa se torna meio que naturalizante. E quando você pensa na expressão da subjetividade, não, cada um se veste da maneira como se sente melhor. Veja aí a questão, né? Você se veste da maneira como você se sente melhor. É a questão de expressar o que você é, o que você se sente, como você se sente. Falando aí das cores azul e rosa, também é a mesma coisa. De alguma maneira você vai começar a supor lá, por exemplo, que o rosa tem relação com a emoção das mulheres e o azul tem uma relação sei lá, com um lado mais racional dos homens, aí você começa a pressupor que o homem é mais racional que a mulher, e você começa a defender assim que, não, o rosa é para a mulher e azul é para o homem. Você tem ali na cultura naturalizada, né, uma certa ideia de que você está o quê? Aproximando-se da natureza, imitando a natureza da melhor maneira possível, de uma forma, como eu falei, igual da cadeira ergonômica, se aproximando da natureza. A gente sabe que foi feito pelo ser humano, tá? A gente sabe. Acho que todo mundo sabe que as cores, assim, as nomenclaturas, as considerações sobre as cores, às vezes é feito pelo ser humano mesmo. Agora, quando a gente pensa que a gente tem que se adequar ao que é biológico, é natural, a gente está naturalizando a coisa. É algo feito que está se adaptando. Porque até tudo, gente, tudo. Por que o homem usa cabelo curto, a mulher usa cabelo longo, né? Se deixasse naturalmente, o cabelo ia ficar gigantesco. Você ficar muito nisso, você começa a naturalizar demais as coisas. Tá? Então, se tomar o devido cuidado. Depois eu vou comentar sobre os perigos de você fazer isso. Tá? Existe um perigo enorme, mas vamos ir descrevendo para você ir percebendo as nuances e como que as coisas vão se desenrolando aqui, tá bom? Cara, tem muita coisa. Eu comecei a falar do cabelo, né? Do corte do cabelo. Gente, não, eu acho que o cabelo curto, principalmente a questão do homem cortar o cabelo, eu acho que isso daí realmente é uma vantagem em termos de guerra, de luta. Né? A princípio, se você tiver um cabelo longo, é preferível você não ter, é preferível, sei lá, acho que se você tiver, acho que pior que no passado o pessoal usava o cabelo longo, né? Tem umas coisas meio assim. Mas antes de mais nada, na guerra, assim, a princípio, parece ser uma vantagem maior você ter um cabelo curto, porque ninguém vai poder puxar o seu cabelo, e isso poderia ser uma desvantagem enorme, né, dentro de uma luta ou alguma coisa assim. Então, os homens sempre foram associados a isso. Essa é uma das possibilidades de você considerar lá a questão da guerra, né, tipo assim. Aí as mulheres acabaram que não, tipo assim, não foram muito não tinha muita relação com isso, acabaram que ficaram mais livres para, digamos, ter o cabelo mais longo. Essa é uma explicação que o pessoal começa a colocar quando joga a noção de cultura naturalizada. E várias outras coisas, gente, tanta coisa, tipo, ao brinco,
O brinco também pode ser uma desvantagem para o homem numa guerra, porque é um ponto fraco, né? Você pegar o brinco de alguém, deve doer pra caramba, né? Então, assim, imagina que também, tipo assim, não é muito, digamos, eficiente um homem usar brinco. Mas você imagina, esse tipo de coisa é que você está pressupondo a cultura naturalizada. Agora, quando você está expressando a subjetividade, expressando os nossos sentimentos, você tem lá a expressão, tipo assim, do que a pessoa se sente, como ela se sente melhor, ok? É aí que surgem, então, essas noções bem diferentes. E como eu falei, a ideia de uma cultura mais subjetiva, né, subjetivista, é típica do pensamento moderno e contemporâneo. E, aliás, o contemporâneo vai levar isso ao máximo, tá? Ao máximo mesmo. O moderno vai botar uma coisa mais ou menos ali. Eu vou estar fazendo um gráfico ali, vou mostrar um gráfico mais ou menos como é que foi, tá? Seguindo aqui, né? Já puxei aqui um outro tópico. A questão de ser realista, né? O natural é realista, ok? Descreve a realidade, fala tal como o mundo é de uma maneira bruta, né? Descreve o mundo de uma maneira bruta. Ele não está assim imaginando coisas de uma maneira super fantástica, emotiva, nada disso, né? Mas de uma maneira puramente realista. Do outro lado, a gente tem lá uma ideia de uma adequação, né? Quando a gente fala da cultura naturalizada, a gente pressupõe então que ela está sendo ali como tipo assim, algo técnico, algo que você produziu racionalmente e que está se adequando à natureza, à ordem natural, o máximo possível. Semelhante à ideia de imitar, né, os padrões da natureza. Mas você está sempre se adequando, tá? Não é que o que você tem não é natural, você sabe que não é natural, é feito por você, mas você tem que estar sempre se adaptando à coisa. Depois a gente tem lá, né, o fruto de criatividade. Veja aí, outro aspecto, criatividade. É o que é bem reforçado no âmbito da cultura subjetivista. Isso principalmente na idade contemporânea, tá bom, gente? A idade moderna ainda não tem tanto isso. Lá a partir de Nietzsche, por exemplo, que você vai ter um reflexo muito grande desses pensamentos envolvendo a criatividade. E Nietzsche, gente, assim, depois de Nietzsche você vai ter outros pensadores não, mas mais voltados para a arte contemporânea, né? Os artistas contemporâneos. A arte contemporânea é muito baseada na criatividade, que produz uma certa surpresa nas pessoas, né? É interessante a gente falar isso porque, cara, a arte, como ela mudou ao longo do tempo. Na Idade Antiga era uma coisa assim de você buscar certos padrões, imitar a natureza, ser adequado à ordem natural, né? Tinha que ter harmonia, proporção, simetria, né? Isso vai sendo levado na Idade medieval, claro, na Idade Média vai ser relacionado a questões teológicas, e na Idade Moderna, um pouquinho também no Renascimento, principalmente lá da Vinci, valoriza muito a questão das proporções matemáticas e tudo mais, né? Você tem lá o quadro da Mona Lisa, que muita gente diz que tem a proporção áurea e tal, sabe? Aquela coisa de você ter bem de acordo com a ordem natural matemática do mundo, ok? Agora, quando a gente fala ali assim, da idade contemporânea, a gente está falando de uma coisa, assim, bem diferente de arte, uma noção bem diferente de arte. Porque a arte, ali na idade contemporânea, é simplesmente um pensamento, assim, bem mais, como pode dizer, aberto à possibilidade. Você expressar o que você sente, às vezes, não precisa ser belo, tá? Não precisa ser belo. Mas desde que você expresse a sua subjetividade de uma forma criativa e e você produza uma certa surpresa nas pessoas, sabe? Uma surpresa que provoque emoções diversas naquela pessoa. Isso acaba sendo o que a gente pode chamar aqui de arte contemporânea, né? Veja que a finalidade é totalmente diferente do que a gente pressupõe até a idade moderna, ok? É uma outra coisa, né? É baseada na criatividade. Seguindo, a gente vai ter lá então o quê? O que é natural, né? Natural é necessário. Quer dizer, é aquilo que acontece em qualquer cenário possível que você consiga imaginar na sua cabeça. Qualquer cenário, em todos os cenários, a coisa vai ser daquele jeito. Água é H2O, né? Você tem isso, você tem aquilo. O que é natural em nós acaba sendo isso. Uma coisa, às vezes, relacionada com o biológico, com o físico, tá bom? Químico, às vezes. Então, por isso que não dá para mudar. É aquilo ali de uma forma bruta, né? Como a gente acabou de falar. Okay? Agora,
Na cultura naturalizada, okay, a gente tem lá que a coisa não é necessária, é contingente. Contingente quer dizer exatamente que é tipo assim, uma coisa que poderia não ter acontecido. Não é em todos os cenários que a coisa acontece. Existem cenários que as coisas não acontecem dessa maneira. Então você imagina cenários que a coisa não está acontecendo. Mas você consegue ali, quando você está pressupondo a cultura naturalizada, você assume que é contingente, sim. Não, é contingente. Essa coisa que eu estou fazendo aqui é contingente. Mas, tipo assim, tem graus de eficiência, tá? Isso aqui é mais eficiente do que aquele outro. Você começa a observar esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, antes de mais nada. Né? Então, você sabe que é contingente, e em muitos outros cenários a coisa seria diferente, tá? Mas você tem lá que geralmente o meu, né, sempre o meu, a minha cultura é muito mais eficiente do que aquela de lá, né, aquele da outra pessoa lá. Que você começa a pensar, então, por exemplo, sei lá, até a gente fala, né, da origem da palavra cultura, que a gente até assimila muito a isso, né, a ideia da agricultura, né, a agricultura talvez seja uma das primeiras culturas que o ser humano fez na prática, né. Pois bem, existiria grau de eficiência em se fazer lá a plantação, né, de vegetais. Existe um grau de eficiência. Quanto melhor você fizer, da maneira mais ordenada possível, mais você vai ter retorno depois. Então é mais eficiente fazer dessa maneira. Então, você tem lá toda uma ideia de que é contingente, mas é que existe um lado mais eficiente. Então repara o lado técnico da coisa, né? Está sempre ali tentando adaptar a ordem da natureza, desse tipo. Okay? Do outro lado, essa cultura subjetivista. Okay? Você tem lá, então, um lado que é contingente, mas repare, é histórico e é passageiro. E aqui a ênfase, então, está no passageiro. É porque considera-se uma coisa assim ao longo de um tempo. Ao longo de um tempo. O tempo, aquilo que aconteceu em um determinado período, a cultura foi assim. E depois, mais um pouquinho, o negócio mudou, se desenvolveu e foi um pouquinho diferente. Ou às vezes regrediu também, pode ser que regrida ao longo do tempo, tá, gente? Isso é bem possível. Né? Só porque uma coisa veio depois, não quer dizer que ela seja melhor. É importante dar essa ênfase aqui para vocês, tá? Às vezes a gente tem aquele apelo à novidade, né? Tipo, quanto mais nova a coisa for, quanto mais nova a coisa for, melhor. Não necessariamente. Mas você tem lá a ideia de uma coisa, tipo um movimento, um processo histórico por trás. Okay? A gente pode regredir, a gente pode se desenvolver, a gente pode melhorar, certo? Tanto faz, mas é um processo histórico. Okay? Tudo, né, que é cultural, então é entendido como realmente feito pelo ser humano e sendo produzido, construído ali. Okay? Vai ser, inclusive, se eu não me engano, o próximo, né, que a gente vai fazer referência ali. É feito mesmo pelo ser humano. Tá? É passageiro. O ser humano fez dessa maneira. Okay? Seguindo, para a gente chegar lá no ponto, a gente tem lá então que a natureza é aquilo que é certo, que é seguro para nós, tá? O que é natural. Exato. A princípio, eu suponho assim, né? O que mais certo e mais seguro, mais exato, seria isso. Okay? Que é natural. Okay? Agora, no que diz respeito à cultura naturalizada, é aquilo que a gente deveria desejar, é o mais desejável. Porque é o melhor, né? É o que tem maior grau de eficiência. É o que todo mundo gostaria de ter, a princípio. Se você quer, entre uma cadeira, sei lá, menos eficiente e a outra mais eficiente, eu vou querer a mais eficiente, óbvio, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, a gente tem lá, corrigível, né? Agora a gente começa a pressupor a finalidade mesmo, né? De por que as pessoas costumam defender tanto uma cultura que seja entendida assim de uma forma mais subjetivista. Por quê? Porque você pode corrigir. Existe aquela esperança de você corrigir certos erros que acontecem no mundo, nas relações sociais, na vida, no mundo, certos preconceitos que podem acabar acontecendo. A gente tem lá uma certa esperança de modificação, de correção, ok? O que não existe, assim, a princípio, ali, na cultura naturalizada. É muitas das vezes aquilo que a gente deseja, né? Que a gente acaba desejando porque é o melhor, porque é mais eficiente, porque é mais perfeito, é mais próximo da natureza, que não sei o quê. A gente acaba desejando. A ênfase está sempre no desejar.
Agora, quando a gente fala de uma coisa que é histórica, que é passageira, a gente está pressupondo algo que pode ser corrigido, a gente dá uma ênfase no corrigível. Não é que o natural não possa ser corrigido, pode, né? Aliás, uma cultura naturalizada, né? Uma cultura naturalizada não pode ser corrigida, pode, mas você vê que quem defende essa daqui, essa cultura naturalizada, né? Esse lado de cá, geralmente não tem nenhuma ênfase em corrigir nada. A ênfase é sempre assim de desejar aquilo ali, que continue dessa maneira, né? Aqui não, aqui se pressupõe na cultura subjetivista uma possibilidade de correção. Então aí que começa a ter lá esperança de modificação, esperança de aprofundamento das nossas relações sociais. Okay? Seguindo então, a gente tem que a natureza é algo que é independente do ser humano, tá? No princípio, a ideia de uma independência do ser humano é bem problemática, até que ponto é independente do ser humano mesmo ou não. Porque tudo que a gente conhece segundo o nosso aparelho cognitivo, a nossa maneira de ver as coisas. Então, mas vamos supor que esse independente do ser humano, porque a gente não, qualquer um pode ir lá e verificar. E geralmente a tendência é que não importe que ser humano que esteja vendo, todos tendem a ter a mesma conclusão, tá? Geralmente. É mais ou menos nesse sentido, que independe de um indivíduo, ser humano, de um grupo de seres humanos, certo? Então não depende do ser humano nesse sentido, tá? Mas todo mundo, se for verificar, já identifica que é daquele jeito. Agora, busca do melhor para o ser humano, novamente, né? Aquilo que a gente está sempre buscando como sendo o melhor. Então, repara que aqui a primeira, né, a natureza, é independente do ser humano. Esse aqui já está sendo tipo assim, dependendo da maneira como você vê o mundo, dependendo dos seus princípios, você vai começar a identificar certas coisas que são melhores para a humanidade, para o ser humano em geral, para você ou para o grupo, ou o que quer que seja. Você começa a ter uma ideia assim, do que é o melhor. Tá? Você está começando a jogar a coisa para um nível mais culturalizado. Okay? Seguindo, a gente tem lá, que é uma coisa construída socialmente, historicamente. É isso que eu acabei de falar com vocês, né? O lado histórico, o lado da construção social, que é tudo fruto de uma convenção, um acordo, ok? Não é um conhecimento técnico que me levou a ter tais noções. A construção social é baseada na emoção, às vezes, na emoção momentânea que uma pessoa viveu, histórica, daquele momento, daquele ponto histórico, contextual lá. Você tem lá a questão de convencionar mesmo, de fazer um acordo, fazer um pacto entre as pessoas. As pessoas construíram aquilo ali de uma maneira acordada. Né? Então você começa a pensar, por exemplo, os valores morais, okay? O bem e o mal, como é que as coisas foram determinadas, as leis, como é que as coisas foram feitas. Tudo é fruto de uma construção social, histórica, a gente produziu dessa maneira. Então, quem tem uma noção de cultura desse jeito, acaba comentando, sempre falando dessa maneira, como uma construção social, um acordo, um pacto. Tá? Nada foi feito assim, simplesmente avaliando matematicamente as coisas, tecnicamente as coisas, para se buscar o melhor para o ser humano. Não, nada disso. Tá? Chegou o último. Eu vou ter até um efeito especial ali. Né? Você tem lá, mudar prejudica ou desfigura. Isso é muito importante, gente. Talvez é o ponto mais importante, por isso até botei uma ênfase aqui bem engraçada no negócio caindo ali, quicando. É porque realmente é talvez o ponto mais importante. Naquilo que é natural em nós, se você tentar mudar, geralmente você prejudica a pessoa. Você prejudica. Você desfigura a pessoa. Tá? Aquilo que surgia espontaneamente dela, você está o quê? Você está prejudicando. Aí que a gente costuma falar muito, por exemplo, da homossexualidade, né? Que muita gente quer fazer, por exemplo, cura gay. O que é cura gay? Cura gay? Cura gay é tentar mudar o que é natural na pessoa, né? Então, esse é um problema muito sério, ok? Então, você desfigura a pessoa. Tá dando para perceber a questão aqui? Veja esse lado, então, que quando a gente tenta mudar o que é natural, sempre dá esse problema. Então, beleza, gente. A gente tem aqui, então, olha só, que mudar, né, o que é natural prejudica.
Tá? É o ser humano, não diz mais nada. É preferível não mudar quando você considera algo da cultura naturalizada. Tá? Assim, entenda, quem está nessa cultura naturalizada, quem defende essa cultura naturalizada, está sempre pensando assim, eu prefiro não mudar. Né? Eu prefiro não mudar porque isso aqui é o melhor para o ser humano, isso aqui é um grau de eficiência melhor. Se eu for mudar aqui, é questão. Tipo, eu tenho que ser convencido disso. Né? A questão aqui do aprender por convencimento. Ok? Aprender por convencimento. É aí que você vai começar a observar que, cara, o negócio é muito rígido. Né? Você não tem isso. É preferível não mudar. Melhor não mudar, não. Aí você começa, então, a ter o quê? Uma ideia de conservação. Veja como que é o conservador, como é que é o pensamento do conservador. É desse jeito aqui. Ele supõe que a cultura, aquilo que é da cultura, é uma cultura naturalizada. Okay? É típico do pensamento antigo, medieval, costuma ser muito assim, tá, gente? Muito assim. Depois a gente tem lá, né, a cultura subjetivista, que pressupõe o seguinte, que isso daí foi feito pelo ser humano e pode ser desfeito, né? Pode ser modificado. É aí que tá. Gente, esse é o maior lema ali da coisa toda. Se a coisa foi feita, ela pode ser desfeita. E se ela, cara, quando você começa a pensar sobre isso, gente, isso vai longe, né? Tipo de coisas que a gente pode imaginar que podem vir a ser desfeitas. E você está sempre imaginando, assim, principalmente coisas ruins a princípio, né? Claro, porque você quer desfazer coisas ruins. Tipo, situações prejudiciais, males. Eu até deixo bem claro aqui, gente, que às vezes eu uso a palavra mal aqui tipo, teve um aluno que me corrigiu mais ou menos assim, falando que, não, professor, mas aí a cultura oriental, o bem e o mal se equilibram, que não sei o quê, como o símbolo do bem, do yin yang. Eu sei, porque realmente na cultura oriental você tem uma ideia de equilíbrio. Talvez, assim, isso poderia ser comparável com a ideia de justiça, tá? Que é mais ou menos a ideia de equilíbrio também para uma cultura europeia. Mas você tem lá a ideia de equilíbrio entre as forças e tudo mais, do positivo e do negativo. Não é bem isso que eu estou querendo falar aqui quando eu falo mal, não, tá, gente? Porque o mal aqui é, tipo assim, uma coisa que realmente a gente quer mudar, a gente quer corrigir. Tipo, racismo, machismo, homofobia. Então, é tudo aquilo que foi feito, que é, tipo assim, fruto de alguém que foi lá e fez. Então, foi feito pelo ser humano. E pode ser desfeito. A gente tem uma experiência, a gente tem uma esperança de que aquilo ali possa vir a ser modificado. Ok? Então, assim, o negócio não tipo assim, preferível não mudar. Aquilo ali é o melhor para o ser humano. Não, eu gostaria de mudar, sim, modificar. Tá dando para entender aqui como que isso aqui vai separar direita de esquerda? Realmente, né, gente? Quem é de direita costuma defender mais o quê? Ó? Cultura naturalizada. Quem é de esquerda costuma defender mais uma cultura subjetivista. Tá? O uso da palavra cultura, tá? O uso dessa palavra, quando você vê o uso da palavra, tenha muita atenção nisso, no discurso das pessoas, nessas diversas características aqui que eu coloquei para vocês. Cada uma delas já vai dando assim, tipo assim, um sinalzinho para você, um sinalzinho de alerta. Peraí, o cara já está começando a falar de uma maneira meio naturalizada. O cara está falando ali de uma maneira subjetivista, beleza. Não sei o quê. Então você ou qual o sentido, né? Porque, entenda bem, gente, até mesmo hoje, a gente não consegue abandonar totalmente o sentido de cultura naturalizada. A gente não consegue totalmente. Coisas que são feitas pelo ser humano que realmente é preferível daquele jeito. Né? Você tem um uso de vez em quando, né? Para a gente imaginar aqui, né? O caso da medicina, às vezes, né? Todo o desenvolvimento técnico que a medicina fez é o quê? É algo cultural? O ser humano fez daquele jeito. Né? Tipo, a vacina, olha só, a vacina. Vacina é uma coisa cultural, né? Não é uma coisa cultural? A gente defende cultural porque é feito pelo ser humano, foi feito. Não vem espontaneamente da natureza, foi feito. Aquele vidrinho, né? Daquele jeito ali. Mas é uma coisa que se adapta melhor para poder, sei lá, introduzir essa substância dentro do nosso organismo. Então você percebe ali que tem toda a questão de adequação ao nosso organismo, não sei o quê. É algo natural nesse sentido aqui, ó, de cultura naturalizada. E a gente considera isso como
o que é preferível não mudar, né? Aqui, ó, tem o uso da palavra cultura, né? Na Idade Antiga, Idade Média, eu botei ali, mas eu botei assim, é um número só para a gente estimar, assim, por alto, tá? De onde que não tem nada preciso aqui. Mas aqui, o vermelho diz respeito, antes de mais nada, a um uso da cultura subjetivista, tá bom? Assim, então, o uso da cultura subjetivista na Idade Antiga e Idade Média é mínimo. Botei aqui uns 20%. Boa parte do tempo para descrever as coisas, para descrever as relações humanas, para descrever tudo, ele está sempre entendendo a cultura nesse sentido de cultura naturalizada. Okay? E você sempre imagina o seguinte, peraí, tá, se é uma cultura naturalizada, então, assim, você tem todas essas características aqui, exato, né? Você tem sempre aquela ideia de conservação. Quando que começou a ter, como que as pessoas começaram a ter uma visão um pouquinho diferente? Quando as coisas foram já indo para a Idade Moderna. Okay? Aqui na Idade Moderna é que tudo mudou. Por quê? Você começou a conceber exatamente o lado subjetivo do ser humano. O subjetivismo moderno é a base para aquilo que vocês usam hoje em dia. A distinção entre natureza e cultura que vocês usam hoje em dia. Esse sentido de cultura só se tornou possível porque alguém começou lá a pensar, por exemplo, como Descartes, em termos do posicionamento do sujeito. O sujeito diante do mundo, como é que ele entende o mundo, ok? Como é que ele sente o mundo, como é que ele percebe o mundo. Com Descartes o negócio começou a desenrolar. Ele ainda não estava muito perfeito ainda, mas começou a se desenrolar. Né? E começou a aparecer outros filósofos, tipo Francis Bacon, John Locke, Rousseau, ok? E isso foi indo para um lado mais sentimental, tá? Foi se considerando todo o âmbito subjetivo da pessoa. Não somente o lado racional, como Descartes, por exemplo, seria, mas a coisa foi se ampliando, tá? Você observa, então, que esses autores, gradualmente, aqui eu posso dizer que, assim, no ápice da Idade Moderna, a gente poderia considerar que eles já estão, assim, considerando muito, pelo menos 60% das coisas, das análises que eles fazem na Idade Moderna, já está sendo aquela noção de uso de cultura subjetivista, tá? Falando aqui de uma maneira muito geral, tá? Ainda é bem forte algumas avaliações em termos, digamos, de cultura naturalizada, porque às vezes você descreve o Estado de uma maneira a reduzir a natureza. Alguns autores fazem isso, né? Tipo, quem for mais assim determinista, tipo Spinoza, Leibniz, acabam sendo muito matemáticos também, acabam representando esse lado aqui dos 40%. Okay? Eles até têm noção de contrato social, né, que é a ideia do contratualismo, que criou isso aqui tudo. Né? Repara, foi primeiro, tudo começou com alguém lá abrindo a reflexão do âmbito subjetivo. Então, a gente que produz o negócio. E veja, o seguinte, o problema é o seguinte, é que esse lado subjetivo ampliou a nossa compreensão do que é natural, o que não é. Tipo assim, você... Será que aquilo que eu conheço do mundo corresponde ao mundo mesmo, à natureza lá fora? Ou será que aquilo que eu conheço foi meio que, sei lá, uma elucubração da minha cabeça, produzido pela minha cabeça, uma alucinação, assim? Veja, a dúvida, aquela primeira dúvida cartesiana, tipo, aliás, a segunda dúvida cartesiana, se lembra? Que era simplesmente a ideia de ou eu estou acordado ou estou sonhando, né? Tipo assim, será que aquelas ideias que eu tenho são só ideias da minha cabeça enquanto eu estou sonhando ou são da realidade? Você começa a criar tipo assim, uma dualidade, né? De um lado, a natureza tal como ela é descrita, né? Será que as coisas são assim? Ou será que as coisas são uma expressão da minha subjetividade, né? Enquanto eu estou sonhando. Tá dando para perceber? Aquilo ali abriu o leque. E aí você vai tendo, isso aí vai se crescendo cada vez mais. Quanto mais vai ampliando essa separação. Até que chega ali os filósofos tipo contratualistas, né, tipo Thomas Hobbes, que vai separar um estado de natureza
né, que é o estado lá das descrições do mundo tal como ele é, e um estado de sociedade que seria a expressão dessa subjetividade. Né? Tá vendo como a coisa vai se alargando, e você vai separando as coisas? Tudo começou com a questão da subjetividade. Depois isso foi levado para o âmbito social, que agora você tem um lado naturalizado, né, digamos assim, descrevendo a natureza, digamos assim, e o outro lado que é da sociedade. Estado de natureza, estado de sociedade. Eis que se construiu aí lá a teoria do contratualismo e a teoria do Estado moderno, que é a teoria que vai formar a maioria dos países que nós temos hoje. Tá? A maioria dos países se formaram nesse contexto aí do Estado moderno. A gente vai tentar entrar em detalhes agora mais na parte, tá, histórica propriamente, cada época, como que foi tratado esses conceitos aqui. Beleza, pessoal? Assim, bem numa maneira um pouquinho mais específica. Tá bom? Boa noite, pessoal. Um abração, então.